E o servo de Eliseu não conseguia ver esse exército que Eliseu estava se referindo. Então Eliseu ora e pede: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Então Deus abre os olhos daquele servo de Eliseu e ele enxerga o exército, né, de cavaleiros de fogo e tudo em volta ali, protegendo-os. Agora nós sabemos que Eliseu vai conversar então com aquele general que estava ali para matá-lo, e ele então pede a Deus para cegá-los, e eles ficam cegos, e Eliseu os conduz até a cidade. Todos ficam admirados daquele exército entrando ali, um exército de cegos. E Eliseu pergunta para Deus se é para matá-los. Todos ali em Samaria queriam matar aquele povo, mas Deus disse para não fazer isso. E Eliseu manda alimentá-los, né? Manda que todos sejam bem cuidados. E isso promove a paz em Israel, que era a coisa que mais desejavam. Se eles matassem aqueles soldados, o exército da Síria atacaria com mais furor e os destruiria a todos, né? Ficariam irados com isso. Então Eliseu promoveu a paz, e também Eliseu ficou conhecido e reconhecido como um grande profeta de Deus, e até depois a Síria envia o seu general Naamã, que nós vamos ver daqui a pouquinho, para ser curado através de Eliseu. Então nós vemos que apesar de Jorão acusar Eliseu aí, né, pela fome, pela seca que estava acontecendo, que teve uma seca de 7 anos em Israel, que apesar disso, nós sabemos que Deus então envia a palavra a Eliseu e diz que acabou o tempo da seca ali, traz abundância novamente. Vamos aí na parte 2, os milagres de restituição. A ressurreição do filho da Sunamita e o machado que flutuou. Então a ressurreição do filho da Sunamita. Mesmo havendo deixado o filho morto em casa, a rica mulher de Sunem demonstra uma fé inabalável. 2 Reis 4, 18 e 37. Quando a caminho e interrogada por Geazi, servo de Eliseu, sobre como iam as coisas, ela respondeu: tudo bem, nada está fora de controle quando Deus está no comando. A sequência da história mostra o profeta Eliseu orando ao Senhor sobre o corpo inerte do garoto, 2 Reis 4, 33 a 34. Os gestos do profeta parecem não ter sentido, mas sem dúvida refletem a orientação divina, 2 Reis 4, 34 a 35. O Senhor responde à oração do profeta e a vida volta novamente ao filho da Sunamita, 2 Reis 4, 35 a 37. Bom, aí estão aí 2 milagres, na verdade, contidos aí, nessa narrativa. Por quê? Primeiro, aquela mulher não podia ter filho. Ela teve filho somente depois da intervenção de Eliseu. Ela havia combinado com seu marido, era uma mulher muito sábia, e ela perguntou ao seu marido: o que você acha de nós construirmos aqui um quarto para esse homem que passa sempre por aqui? Ele é um homem de Deus. E o marido concordou, construíram ali um quarto para ele. E sempre quando ele passava por ali, ele ficava ali. Para agradecer, para fazer ali uma coisa boa para aquela mulher, ao contrário do que os pregadores, né, os famosos cantores e pregadores que recebem fortunas para pregar e para cantar, Eliseu procurou abençoar aquela viúva. Ao invés de tirar dela o seu dinheiro, ele queria abençoá-la devido àquela boa ação que ela fez para com ele. Então, ele queria saber o que ela precisava. O seu servo chega para ele e diz: olha, ela não tem filho. Então ele ora e pede a Deus para que ela possa então gerar filhos. Então ela fica grávida, tem um filho. Nós sabemos que depois de um certo período, ela então perde o filho morre. E ela vai então onde está Eliseu. Quando ela está indo, encontra com o servo de Eliseu, com Geazi, e Geazi é desprezado totalmente por ela, porque ela não estava atrás de Geazi, ela queria falar era com Deus, como representante de Deus era Eliseu, ela queria falar com Eliseu. Geazi pergunta: está tudo bem? Seu marido já tinha perguntado para ela: está tudo bem? Ela disse: está tudo bem, porque ela acreditava que mesmo o seu filho morto, Deus o daria de volta, já que é Deus que havia dado para ela o seu filho. Então ela teve uma fé tremenda. Então quando Geazi pergunta para ela também: está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. Então ela foi até Eliseu e disse para ele que o filho havia morrido. Ela não tinha pedido filho para ele, mas Deus havia dado o filho para ela. Então
Eliseu achou que, como Deus que deu o filho, era um milagre, Deus restituiria imediatamente o seu filho. Então disse para Geazi: pega aqui o meu bordão, vai lá, coloca sobre o menino morto, ele vai ressuscitar. E a mulher fez o quê? Foi com Geazi? Foi não. A mulher grudou ali no Eliseu, porque ali é que estava depositada a esperança dela. Ele era representante de Deus, não era Geazi. Então Geazi foi, colocou o bordão, não aconteceu nada. E a mulher disse para Eliseu: olha, eu quero que você vá lá. E Eliseu foi. Então Eliseu chega lá e ele se deita sobre aquele menino, ele ora, ele faz tudo o que ele acha que precisa fazer, ele intercede, né? Ele tenta passar a sua vida para aquele garoto. Ele tenta fazer de tudo para aquele garoto ressuscitar. Mas veja que ele teve que insistir, não foi só uma vez que ele fez isso. Parece uma coisa absurda se deitar ali sobre a criança. Mas nós podemos relembrar que Elias fez a mesma coisa com o filho da viúva, que havia morrido também. E o menino ressuscitou. Como Eliseu pediu o dobro do que Elias fez, ele sabia que ele poderia orar e aquela criança ressuscitaria. Então ele continuou, ele teve fé que Deus havia dado para ele realmente poder, milagres do seu ministério. Então ele continuou orando até que o menino respirou, o menino acordou. Então é importante o servo de Deus acreditar no milagre de Deus e persistir. Os milagres são para todos nós e cada um de nós deve ser instrumento de Deus para acontecer grandes milagres. Vamos ver o machado que flutuou. Um dos discípulos dos profetas perderam a ferramenta que tomaram emprestada, segundo Reis 6, de 1 a 7. Naqueles dias os instrumentos de ferro eram escassos e valiosos. Daí o seu desespero. Duas coisas observamos nesse texto. Primeiramente, a motivação do milagre, que está bem expressa no lamento daquele que perderam o machado. O que nos faz lamentar? A nossa motivação está correta? Em segundo lugar, vemos o profeta procurando identificar o local onde a ferramenta havia caído. O Senhor está pronto a restituir o que perdemos, mas temos de ter consciência disso. Então nós sabemos que Eliseu, passando ali, naquela escola de profetas, né, à beira do Rio Jordão ali, ele vê que vários filhos de profetas estão ali reunidos. Seus pais haviam sido mortos. Se eles entrassem em desespero, ficassem só se lamentando, eles continuariam apenas como filhos de profetas. Mas aqueles jovens tinham a visão de Deus. Eles queriam uma coisa grande nos seus ministérios. Eles queriam fazer o que seus pais não puderam fazer. Eles viam Elias com grandes milagres em operação no seu ministério. Viram agora Eliseu substituindo Elias. E eles agora acordaram, desejaram também serem usados por Deus. Então a Bíblia diz que eles disseram para Eliseu: Eliseu, nós queremos construir aqui uma casa bem grande, queremos alargar aqui o lugar onde estamos. Então a visão deles cresceu. Eles queriam ali ser usados por Deus em tremendos milagres, fazer uma grande obra para Deus ali. Então Eliseu disse para eles: eles queriam ir para o Jordão cortar madeira, né, na beira do rio sempre tem muita madeira, e eles cortariam madeira para construir aquela grande casa que eles queriam. Eliseu concordou, só que disse para eles: ide, então vamos. Mas eles disseram: Eliseu, vem com a gente, ajuda a gente. Eles precisavam de alguém, de uma ajuda, eles precisavam de alguém que era usado por Deus, alguém que pudesse orientá-los, alguém que pudesse ali aconselhá-los. Então Eliseu disse: eu vou, e foi junto com eles. Então todos unidos, trabalhando juntos. E naquela época um machado era como um motosserra hoje mais avançado que tem, era caríssimo. Então, e haviam poucos machados, né? Não era muito, não era cada um tinha um machado. Então um dos rapazes que estava usando o machado, quando bateu na árvore para quebrar a árvore, o machado escapuliu do cabo e caiu dentro d'água. Então veja bem que ele ficou desesperado. Ele disse: esse machado é emprestado, nem é meu, eu não tenho condição de comprar um machado. Provavelmente, se juntasse o dinheiro que todos tinham ali, não daria para comprar um machado. Então Eliseu disse: onde é que está? Era preciso saber onde o machado caiu. Então Eliseu joga ali um pedaço de pau dentro d'água e o machado flutua. Então veja bem, um milagre ali em ajuda àquele jovem que estava desesperado devido
aquele machado ser caríssimo e não ser dele. Então Deus vem ajudando aquele jovem e mostrando também a autoridade de Deus, o milagre de Deus, a presença de Deus no ministério de Eliseu, para todos aqueles jovens. Isso iria acordar aqueles jovens mais ainda, despertá-los para serem usados por Deus e continuar fazendo a obra de Deus, continuar fazendo aquilo que seus pais não podiam fazer mais, pois estavam mortos por Jezabel e não fizeram, não deu tempo de eles continuar o seu ministério. Então cada um de nós deve olhar também, alargar aí o seu lugar, ganhar almas, encher a sua congregação e abrir novas congregações e evangelizar onde quer que você esteja. E se puder, ajude a evangelizar o mundo inteiro. Todo mundo está precisando aí de ouvir o evangelho. Não só a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, mas todo mundo. Tenha uma visão geral do mundo. Ore, interceda pelos missionários, pelos países. Olhe como Deus olha. Olhe de cima, olhando as nações, precisando urgentemente da sua intervenção, precisando urgentemente da sua intercessão. Parte 3 dos milagres de restauração. A cura de Naamã, as águas de Jericó. A cura de Naamã. Algumas coisas nos chamam a atenção no relato desse milagre, que está em 2 Reis 5, de 1 a 19. Em primeiro lugar, observamos que o general Sírio fica indignado quando o profeta não age de forma que ele imaginou, 2 Reis 5:11. Deus não faz shows, nem tampouco opera para satisfazer nossa curiosidade. Então nós sabemos que havia uma missionária lá na Síria. Quando o exército sírio cercou Israel, eles levaram prisioneiros. E uma mocinha foi trabalhar na casa do Naamã, o general sírio. Então ali ela era missionária de Deus ali. O general sírio, o Naamã, era um homem famosíssimo, era braço direito do rei. Até na adoração que o rei fazia ao seu Deus, quem levava ele era aquele general. Ele era importantíssimo, respeitadíssimo, todos os soldados o respeitavam. Ele tinha ali uma armadura muito boa, muito forte, se destacava entre todos. Mas, quando chegava em casa, que Naamã tirava a sua armadura, ele se revelava a todos ali na sua casa quem era ele realmente. Ele era um homem leproso. Talvez você seja assim. Diante das pessoas, diante do mundo, você é conhecido como um grande homem, como uma grande pessoa, né? Como uma pessoa até santa, como homem de Deus. Mas na sua casa as pessoas te conhecem e sabem que você não é nada disso. Então, aquele homem estava leproso. A lepra sempre na Bíblia tem um significado assim de pecado, né? Então, aquele homem em casa era visto do jeito que ele era mesmo. É o que acontece com a maioria das pessoas. Ele consegue dar até um testemunho lá fora, mas dentro de casa não consegue dar, porque vive em pecado e a sua família sabe. Esperamos que você não seja um desses. Mas tem jeito. O Naamã, leproso, mas aquela menina missionária que estava ali, vinda de Israel, disse para sua patroa: ah, se o meu senhor, o general Naamã, fosse até a minha terra, lá tem um homem de Deus, que Deus faz tremendos milagres através dele. E então, aquela mulher corre e fala para o seu marido: olha, na terra dessa menina está dizendo que tem um homem lá de Deus que faz milagres e você vai ser curado. Então Naamã conta para o rei, e o rei escreve cartas para o rei de Israel, ordenando que ajude o seu general, dizendo para ajudar o Naamã, para curar o Naamã. Quando as cartas chegam, Naamã saiu com riquezas e tudo para dar de presente, para ele ser curado. Mas quando as cartas chegam, o rei, chorão, desespera-se. Diz que não sou lá Deus para curar alguém, né? Nem se lembrou que existia Eliseu, que existia Deus, né? O negócio dele era Baal. Mas então Eliseu manda dizer que tem profeta de Deus ali. E Naamã então vai até Eliseu. Eliseu nem recebe, porque um homem de Deus, o profeta, não podia encostar em gente leproso. Não podia deixar um leproso entrar dentro da sua casa. Então Eliseu só manda um recado para ele: olha,